Olá, boa tarde, eu sou o Dr. Nax de Lima, eu sou médico, estou falando aqui de São Luís e hoje nós vamos falar sobre a segunda palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças, que foi proferida na Livraria May e se chama-se Dostoiévski, a doença como manifestação do sagrado, ok? Vamos começar? Então Dostoiévski, ele foi criado ali em Moscou, século XIX, né, que é o século, ele atravessa o século XIX. O pai dele é de uma família religiosa, de nobres decadentes. Então e ali ele está vivendo a época. A mãe dele é filha de um rico comerciante, os Cumanins. E ele vai viver ali, o pai de Dostoiévski vai, em determinado momento, o governo russo vai precisar de pessoas da área de ciência e vai, na verdade, ofertar ao pai de Dostoiévski uma bolsa no qual ele se torna médico. E vai trabalhar como médico militar no hospital de Marinsk dos pobres, que era uma área periférica de Moscou. Nessa época a medicina era uma profissão que não dava dinheiro, honorífica, não era uma profissão honorífica. E ele vai trabalhar no hospital e vai morar nos apartamentos atrás do hospital, numa ala atrás do hospital, com a mulher e mais outros 8 filhos. Os menores ficam morando no quarto e os outros, os maiorzinhos, ficam morando numa divisória tipo um biombo, bem pobre. Então, dentre esses, os 8 filhos do casal Dostoiévski, está Fyodor, e Mikhail, que é o mais velho, e Andrei, que é o mais novo. Então, Andrei é que vai dar, na verdade, as primeiras noções da infância de Dostoiévski. É Andrei que vai dizer que Dostoiévski, ele, quando tinha 10 anos de idade, sofreu uma alucinação auditiva em 1831. Dostoiévski é de 1821. Então ele, na verdade, colocava na cama bilhetinhos de mortes. Ele sentia um terror de morte durante o sono, sentia uma sonolência letárgica. Ele tinha medo de que ele fosse dormir e não mais acordasse, segundo as informações que a gente tem de Andrei. Então, esse ambiente foi que Dostoiévski passou a infância em Moscou. Os pais dele eram da religião ortodoxa, cumpriam as obrigações da religião ortodoxa à risca. Então ele cresceu nesse ambiente. A mãe dele levava ele para o Kremlin, para visitar aquelas cúpulas das catedrais ali de Moscou, e no final de semana também levava para uma cidade que fica a 100 quilômetros de Moscou, que ora não me lembro o nome, fazia muito esse tipo de coisa. Foi nesse ambiente que Dostoiévski cresceu. Quando se tornou mais, à medida que o tempo foi passando, Dostoiévski, a mãe de Dostoiévski, veio a falecer de tuberculose e deixando o pai sozinho. O pai de Dostoiévski era o médico, Fyodor. Ele tinha uma doença nervosa que piorava muito com o mau tempo, se queixava muito de ser um homem pobre, de não deixar nada para os filhos, e tinha ciúmes da infidelidade da esposa, né? Então, no livro de Tagil Jantanese, ele diz que o pai de Dostoiévski era um alcoólatra, coisa que no livro do Joseph Frank ele não afirma isso. Mas, assim, pelo visto, a gente caminha nesse sentido. Então, o pai de Dostoiévski, ele vai ficar, na verdade, sozinho. Eles vão comprar uma propriedade rural, afastado de Moscou, num lugar chamado Dravoi, tá? Então, o pai dele, sempre assim, nas férias, vão para esse lugar, para esse sítio, com a família. E, na verdade, em determinado momento, o pai de Dostoiévski, que tinha muito medo de que tivessem o roubando, inclusive a descrição do pai de Dostoiévski está no livro Gente Pobre, tá?
Se você quiser ler, não está somente lá nos Irmãos Karamazov. Se você quiser ler, procure O Pai de Várvara em Gente Pobre, está lá. Então, o pai Dostoiévski, ele é assassinado por camponeses nessa propriedade. Então, ele perde o pai e perde a mãe muito cedo, e ele e o irmão vão para estudar cadete militar, na engenharia militar, onde Dostoiévski era sempre visto com a Bíblia debaixo do braço, sempre arredio, não queria muita conversa, e ele era chamado de Fótia, o eremita. Né? Ele era muito chamado por causa da religiosidade extrema dele. Então, Freud acha que Dostoiévski, os primeiros sintomas de epilepsia começam após a morte do pai dele. A gente não sabe quando realmente começa a epilepsia de Dostoiévski, mas os indícios maiores apontam para esse tipo de caminho. Dostoiévski também passou a fazer parte do círculo de Petrachevsky, onde frequentava Bielinski, que era o maior crítico russo da época, e que fez uma elogio muito grande a Gente Pobre, seu primeiro livro. Então, nesse ciclo, havia, na época, o czar da Rússia era Nicolau I. Então, havia, na verdade, qualquer coisa que fosse contrário às ideias políticas de Nicolau I poderia levar a prisão e a outras coisas piores. Então, esse círculo de Petrachevsky era um círculo, ainda tinha o círculo de Palmidorov, era um círculo que tinha basicamente 50 pessoas, mas assim, em média eram 15 pessoas, os cabeças. Então, Dostoiévski foi acusado com mais 15 pessoas de promover ideias contra a tirania de Nicolau I e foi preso, tá, e julgado. E uma dessas acusações que Dostoiévski pesava era de ele ler a conversação de um soldado em voz alta de Grigoriev. Eram essa e mais duas condenações assim, que pesavam contra Dostoiévski, eram mais ou menos 3. Então, Dostoiévski ele vai ser preso na fortaleza Pedro e Paulo, na Sibéria. Ele também, os dois irmãos dele, tanto Andrei quanto Mikhail, também é preso lá na fortaleza Pedro e Paulo. Mas são logo liberados, então fica só ele fica na célula número 6. Nesses 4 anos que Dostoiévski passa sob a tirania do major Kraskov, que era que vigiava os presos, Dostoiévski ficava num barracão amontoado, apinhado de pessoas, e ele reclamava realmente muito que não tinha tempo só podia ler a Bíblia. Da Bíblia ele gostava muito do Evangelho de São João e gostava muito do livro de Jó, ele sempre gostou. Então, na cela, ele não podia, na verdade, ficar só. Ele reclamava que ele não podia ficar só na cela e ele também não podia ler. Eram 2 coisas que incomodavam. Então, na cela, ele aprendeu muito a fé e a resistência, a ter força. A fé dele aumentou muito ali. Então, no livro Recordação das Casas dos Mortos, onde ele fala do presídio, né? Inclusive tem um episódio que Lima Barreto gostava muito, que é o episódio do banho de vapor. Ele conviveu, claro, com muitos criminosos que ele relata, como por exemplo o caso de Orlov, que era um criminoso, que a briga que tinha, por exemplo, entre os russos e os poloneses. Os russos odiavam os poloneses. Esse tipo de episódio que ele conta, que Dostoiévski, não nesse livro, mas ele conta que ele, na verdade, uma das obrigações dele no presídio era tirar a neve, tinha mais outras obrigações. Então ele é condenado a 10 anos, de 1850 a 1859. Mas antes de ser condenado essas pessoas, os 15, né, eles são colocados num pelotão de fuzilamento 2 dias antes do Natal.
Só que o czar russo, Nicolau I, se arrepende, então resolve não fuzilar essas 15 pessoas. Então ele ia morrer nesse pilotão de fuzilamento e não houve. E pegou, na verdade, 4 anos de prisão fechada e pegou mais 6 anos como soldado militar na cidade de Semitemplansk, na Sibéria, que era uma cidade, era uma aldeia, meio cidade, uma aldeia mongólica. Então ele termina os 4 anos e lá na prisão também as crises epilépticas começam em 1850 e depois elas se tornam mensais, as crises epilépticas. Ele dizia, Dostoiévski dizia que a epilepsia era a mão de Deus torcendo a alma da pessoa. Era assim que ele via a epilepsia dele. A epilepsia de Dostoiévski era uma epilepsia chamada de epilepsia de lobo temporal. Ela é mais complexa. A de Machado de Assis é uma epilepsia mais comum que existe, a epilepsia de grande mal, crises generalizadas. Então a epilepsia de Dostoiévski, de lobo temporal, é uma epilepsia psicológica, é uma epilepsia da conduta. Então quando ele vai para lá, para a aldeia de Semitemplansk, ele vai conhecer a primeira mulher dele, chamada Maria Dmitnieva. Maria Dmitnieva era uma mulher russa, mas assim, de família francesa, e que ficou meio com ele, assim, tipo, com pena. Então ele ajudava muito aquelas famílias daquela região ali. Já era uma vida mais tranquila, ele podia ler como soldado, e lá ele conheceu o Barão Wrangel, lá no fim da Rússia. E esse Barão Wrangel, a coincidência é que o Barão Wrangel, ele participa, ele assiste ao pilotão de fuzilamento, no qual Dostoiévski ia ser fuzilado e não foi, graças ao czar, e aquilo marcou muito a vida dele. Então, durante a época lá de Semitemplansk, Dostoiévski vai passar uma coisa bem interessante. Ele vai começar as crises epilépticas, e ele tem uma crise que ele na frente de Maria Dmitnieva, que ele urina na frente dela, assim, uma situação meio deselegante, drástica. E Maria Dmitnieva, na verdade, não vai demorar muito, ela vai morrer de tuberculose e vai inspirar uma personagem que está lá no livro Crime e Castigo, que é Katerina Ivanovna. Um personagem lá, uma mulher que está lá no livro lá do Crime e Castigo, que é uma tuberculose. Então, Dostoiévski, nessa época, as crises epilépticas, toda vez que ele tinha uma crise epiléptica, ele, na verdade, aqueles instantes curtos, ele ligava a doença, a religião e as experiências místicas. Então, assim, ele pegava assim, e toda vez que ele tinha uma crise epiléptica, os instantes curtos eram momentos de plenitude sobrenatural. Eram momentos de duplicação da consciência, eram momentos onde o eu dele se fundia com o eu cósmico. Então, havia a doença, havia a religião. Dostoiévski se negava a olhar o homem como uma pessoa doente. Então, esse tipo de associação, doença, religião, experiências místicas, começou a ficar comum nessa época. Pois bem, então Maria Dmitnieva morre, Dostoiévski termina o período em 1859, ele termina o período de pena e volta para São Petersburgo, ele vai morar em São Petersburgo. Então, em 1866, de 1866 até 1871, vai começar o período chamado de os anos áureos, são os anos dos grandes livros, o ano áureo da intelectualidade de Dostoiévski. Então, realmente, o primeiro livro é Crime e Castigo, que remonta a uma experiência do presídio. E nesse livro, Dostoiévski, então tem muita gente que diz que todo livro de Dostoiévski é Crime e Castigo, tem um sentido realmente. Então, além desse livro, Dostoiévski publica Eterno Marido, publica O Idiota e publica Os Demônios. Então ele vai viver... Então acontece o seguinte, em 1866, o professor dele chamado Alkin, ele estava, na verdade, preparando um livro chamado O Jogador,
que também era fruto da experiência dele com as roletas. Então ele tinha muito cedo uma experiência com o jogo. Andava muito nas cidades que tinham roletas, já era uma experiência muito cedo. Então ele se apaixona com 40 anos por uma moça de 16 chamada Apolinária Suslova, que era Apolina. Né? Apolina, do livro O Jogador. Então ele conhece, o professor Alguim apresenta uma mulher a ele chamada, ele estava querendo encontrar outra mulher, e apresenta uma mulher que era de família sueca, e era de família russa, misturada com sueca, que o nome dela é Anna Grigorievna, que fez um livro chamado Meu Marido Dostoiévski, né? Tem esse livro ela fez. Então ela conhece ele, e nessa época o irmão dele, chamado Mikhail morre e deixa para Dostoiévski as dívidas do jornal O Tempo que ele mantinha com o irmão. Então Dostoiévski, a partir dessas dívidas, vai sofrer um martírio, vai viver mais o segundo martírio depois da prisão, o segundo pior martírio. Então ele vai sofrer a perseguição dos agiotas, e tem um personagem dele que chama-se Lugin. Lugin é um livro, está também, se eu não me engano, no Crime e Castigo, onde Lugin, na verdade, é inspirado num agiota que perseguia ele. Então ele vai conhecer essa mulher, vai falar toda a verdade para ela, que ele, na verdade, vivia uma condição financeira e ainda sustentava a família do finado irmão. Quer dizer, além disso, além de todos esses problemas, ele ainda tinha que sustentar. Então com ela, eles resolvem se juntar. Ela era uma mulher muito compreensiva e tinha muita compreensibilidade com as crises epilépticas dele. Dostoiévski não era uma pessoa fácil, mesmo em épocas tranquilas ele não era, ele tinha um gênio muito difícil, parecia o pai dele. Andrei conta que tinha medo assim de, na verdade, acordar o pai dele, porque o pai dele, com medo de o pai dele, ficava velando, com medo de o pai dele acordar e ficar perturbando-os, né? Com 14 anos o pai dele não era tão mal como as pessoas falam, leva os filhos para ver a peça Os Bandoleiros de Schiller, né? Então isso foi uma experiência. Schiller foi um autor que embarcou a alma de Dostoiévski, como Victor Hugo, como Balzac, foram os principais. Então Dostoiévski resolve, Ana, vamos fugir da Rússia, vamos fugir. E resolve realmente, então, os 4 anos de 1866, os 4 anos mais, entre 1866 a 1871, Dostoiévski vai estar no período de exílio russo. Então ele vai sair. Então ele na verdade, a primeira cidade que ele entra chama-se... Então a mulher dele, nessa época, já estava penhorando tudo que ela tinha, penhorando roupa, penhorando joia, penhorando perfume, tudo que ela tinha, ela penhorava. Então eles vão para a cidade e chegam na cidade de Dresden, que é uma cidade ali perto da Saxônia. E ali eles vão... ele, na verdade, começa, e ela vai se acostumando com as idas à roleta, inclusive mais assim, acostumada com a epilepsia de Dostoiévski. Ana achava que, na verdade, a epilepsia... gostava que ele jogasse, porque a epilepsia acalmava os abalos nervosos, os ataques de seu mal. Então ele vai para lá, para aquela cidade chamada Dresden, e logo que ele chega, ele já vai jogar na roleta numa cidade chamada Homburg. Ele queria passar 3 dias em Homburg, mas na verdade ele passa 10. Então aquele negócio, assim, no começo ele começava ganhando, e empenhou o relógio. Depois ele consegue recuperar e depois ele perde definitivamente o relógio. Ok, aí de Dresden ele vai para outra cidade, que é o momento mais assim pitoresco, não sei se infeliz da vida dele, nesse exílio russo. Ele resolve parar numa cidade chamada Baden-Baden e vai ficar lá 5 semanas em Baden-Baden. E Ana vai também com ele, né? Então Anna Grigorievna presencia muito, né? muito mais do que antes, todas as crises deles epilépticas.
Nessa época, Ana estava grávida, estava com enjoos e ia ter um filho chamado Lyubov. Lyubov não ia chegar a sobreviver. Então, o que acontece? Dostoiévski, nessa época, ele encontra Ivan Turgenev, que ele conhecia lá do ciclo de Petrachevsky, conhecia das antigas. E ele tinha uma briga muito grande com Turgenev, que ele dizia que Turgenev era um traidor da alma russa e não era um russo autêntico, não era um russo patriótico. Então, esse foi o encontro dele lá em Baden-Baden. Em Baden-Baden, Dostoiévski vai de novo para a roleta. Então, ele, nessa vez, ele na verdade, mais do que nunca, ele começa a jogar na roleta em Baden-Baden, e dessa vez ele começa ganhando até um pouquinho mais. Mas depois, ele começou num ciclo de perder dinheiro absurdo, que ele toda vez voltava para casa e pedia. Então, ele penhora o sobrecasaco dele. Então, ele penhora dessa vez, ele vai toda vez penhorando tudo da esposa. Tudo. Penhora joias, penhora roupas, tudo. E ele vai, na verdade, perdendo. Aí chega um dia que ele chega lá, Ana está, ele passava o dia praticamente no jogo, não tinha hora de voltar. E ele chega e senta no colo de Ana Grigorievna, chorando, e diz: eu sou um patife. Me desculpe você casar com esse homem, mas eu perdi tudo. E aí eles resolvem ir embora. Diz: vamos embora de Baden-Baden. E aí Dostoiévski vai para Genebra. E quando chega em Genebra, Dostoiévski, aí o filho, na verdade, morre. E ele fica muito traumatizado, eles dois, com a perda do filho, Lyubov, que era um filho que ele queria muito. Esse menino não dura 3 meses de vida. E ele, Dostoiévski, quando ele chega em Genebra, ele vai para Basileia, que é perto, e ele vai ver o quadro como um homem religioso, ele vai ver a escultura do Cristo Morto de Hans Holbein, um negócio espetacular, belíssimo aquela imagem. Quem já chegou a ver essa escultura do Cristo Morto de Hans Holbein é lindíssima. E Dostoiévski pega na peça que não podia e fica completamente maravilhado com esta escultura, com esta coisa esculpida ali para as pessoas verem. E ali ele coloca aquilo ali no livro O Idiota, que ele vai começar em Genebra, nós vamos falar agora, e realmente pinta um quadro na casa de Rogojin, que é justamente o Cristo Morto, ele coloca no livro O Idiota. Então, em 1867, quando ele está em Genebra, ele começa o livro O Idiota. Então, os livros de Dostoiévski, eles são realmente, se a gente for analisar... Então, nessa palestra, nós vamos utilizar um método chamado a patografia. A patografia é o estudo da doença na escrita. Então, assim, quais são os elementos que a gente pode encontrar num estudo patográfico? Então, um elemento que a gente pode encontrar, por exemplo, são os originais do livro, tá? As cartas. A gente pode encontrar e fazer um estudo da letra, que a letra pode dar uma indicação da doença, e principalmente a letra nos períodos de crise, tá? Nos períodos onde a evolução clínica está pior. Então a gente vê que, na verdade, os livros de Dostoiévski, eles são muito mal escritos. Eles têm assim uma aura de patologia. Os personagens são pobres, são angustiados, são doentes, são enfermiços. Então a obra de Dostoiévski oscila entre as subversões do mal e a plenitude sobrenatural. Então ele vai pegar e vai começar a fazer O Idiota. O Idiota é um livro que você vê, é o livro mais mal escrito de Dostoiévski. Mas isso por quê? Porque as constantes mudanças de cidade, de clima, piorava muito a doença dele. Fora isso, aconteceu outras coisas. Fora isso, ele estava sem família, sem amigo, com dívida, cuidando do irmão, quer dizer, da família do finado irmão. Quer dizer, é uma conjuntura de coisas que faz que a doença, quer dizer, as crises nessa época de exílio russo ficaram muito
constantes. Então ele vai começar esse livro em 1867 e vai até 1869. Então nesse livro a história então nesse livro a narrativa parece ilógica. É como se ele terminava, ele começava o livro, parava, depois continuava já no outro tempo. Então, sim, existia uma narrativa ilógica, as relações dos personagens. Então, a gente percebe que os livros de Dostoiévski já têm essa característica de parece não ser claros, assim, são grandiosos, mas assim são livros assim que os personagens assim existe uma carga, tem alguma coisa assim que não é uma coisa assim linear. Então ele começa esse livro, então inclusive assim faz vários planos para fazer o livro, né? E o Idiota é a história do príncipe Mink, que é um rapaz de 27 anos, que na verdade era príncipe idiota. E estava chegando da Suíça, fazia um tratamento para o seu mal, que era epilepsia, há 4 anos. E estava vindo no trem de Varsóvia para São Petersburgo. E vai encontrar familiares ricos. Então, no trem vinha um vilão chamado Rogojin, que ele vai conhecer. Então, o príncipe Mink, então as pessoas, ele na verdade queria criar no Idiota o homem perfeitamente belo, esse homem perfeitamente belo. Então, ele no livro, esse homem perfeitamente belo que ele queria criar, era o quê? Porque as pessoas chegavam perto do príncipe Mink e diziam, o senhor é príncipe ou idiota? Idiota por causa da doença, e príncipe porque ele era de uma ingenuidade. Então, era na verdade a construção de um duplo. O príncipe vai ficar entre a paixão da duas personagens chamadas Aglaia, que era angelical, e Natasha, que era selvagem. Então, Natasha, que era uma mulher selvagem, típica russa, vai se apaixonar por Rogojin. Rogojin mal, e o príncipe disse, não se apaixone, que essa mulher é perigosa, que esse homem é perigoso, ele pode te matar. Então, a Natasha não consegue resistir ao amor de Rogojin, e Rogojin acaba matando Natasha, e a última cena do livro é o príncipe se encontrando com Rogojin, e ele tem uma crise epiléptica e não volta mais, e aquilo ali ele desaparece do mundo. E nesse livro tem uma cena que realmente remete, alude àquele período que eu falei lá de Semiteplansky, que liga as doenças com a religião e as experiências místicas. O príncipe Mink ele vagueia em São Petersburgo. Ele vagueia, e quando ele vagueia, ele começa a perder a consciência, ficar confuso, distraído. E naquele, então, realmente estava começando os ataques do seu mal. Então ali ele vai o quê? Ele vai ter uma crise. E era exatamente como o príncipe descrevia. Ele descrevia que na hora que dava os instantes curtos de epilepsia, era exatamente um momento de plenitude sobrenatural, um momento que duplicava a consciência, um momento de uma existência suprema. O personagem vivia isso como Dostoiévski. Dostoiévski projetou o que ele sentia lá no personagem do príncipe Mink. Sua experiência ligando doença à religião e experiências místicas. Então, o príncipe, naqueles momentos, eram sagrados. Então, é a doença como manifestação do sagrado, que uma desordem na natureza seria causa de uma manifestação do sagrado, seria responsável por uma manifestação do sagrado. Esta é a tese dessa palestra. Então, isso vai, na verdade, o livro vai transitar entre esses dois polos. Então, perto de terminar o livro, em 1869, Dostoiévski tem 10 dias para entregar o livro, e nesses 10 dias ele tem 2 crises epilépticas. Entrega o livro O Idiota, e depois ele vai mudar de Genebra, ele vai mudar para mais 3 cidades. Ele vai para Vevey, que fica ali do lado suíço, né, Vevey. Vai para Florença, que ele gostava, mas achava muito úmida, e depois vai para Milão, entendeu? Então ele passa, quer dizer, o livro passa também por várias cidades, vai mudando de clima, e a clínica dele vai piorando, o quadro clínico dele vai piorando sempre que ele muda de cidade, e a situação sociológica, emocional dele, que não era boa nessa época, como a gente já relatou. Então ele termina esse período, em 1869 ele termina o livro,
e ele vai ficar lá até 1871, que ele vai fazer Os Demônios até 1871, e em 1871 ele volta para São Petersburgo, e ali termina o livro e termina nossa palestra também, que então, o que a gente quer deixar nessa palestra é justamente isso, que é um capítulo. O que Dostoiévski viveu é um capítulo da medicina e da psicologia que chama-se psicologia transpessoal, a relação que existe entre doença e espiritualidade. Então, a epilepsia ela é uma doença que ela mantém relação com a espiritualidade. Então, ela é um capítulo, como outras doenças neurológicas, é um capítulo de uma área da medicina chamada neuropsiquiatria e também da psicologia, chamado psicologia transpessoal. É isso, eu espero que vocês gostem dessa palestra, que vocês tenham aproveitado. Eu gosto muito dessa palestra, né? É uma palestra que eu fiquei muito fã de Dostoiévski, porque é um período da vida dele que as pessoas não conhecem. A gente conhece pouco esse período de exílio russo, e é um período que a gente vê essa característica, que Dostoiévski, por essa característica transcendental, ele é mais do que nunca um escritor que aponta para o futuro. Muito obrigado a quem assistiu, fico muito grato e até a próxima palestra.